Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do nosso programa O Céu da Semana, programa onde eu analiso os aspectos astrológicos do período corrente, que hoje vai do dia 9 de maio, segunda-feira, até 15 de maio, domingo, 15 de maio de 2022. E nesta semana é a semana das poucas e boas, porque temos um período com alguns poucos aspectos bastante pontuais que valem a pena a nossa atenção, para podermos aproveitar conscientemente as oportunidades da natureza. No dia 8, esse último domingo, a Lua ingressou no seu trecho, na sua fase crescente. Ela estava em Leão e o Sol está em Touro. Então nós temos uma quadratura, um quarto crescente, Touro-Leão, que nos faz olhar para o valor das coisas concretas e ter os pés no chão, Touro, mantendo a alegria, o entusiasmo e a consciência do que vale a pena usufruir da vida. Aquilo que nós temos precisa ter algum sentido para justificar o que temos dentro da nossa vida. A alegria de viver vai surgindo com essa força de Leão e essa semana vai se apresentando como uma semana de entusiasmo. Então aproveitem para curtir a vida, aproveitem para usufruir daquilo que vocês têm e refletir sobre o sentido prático daquilo que nós temos, se realmente serve para que nós sejamos felizes. Essa é a grande temática desse acordo da Lua crescente em Leão. Lembrando que a fase crescente é sempre uma fase de nutrição, de alimento, de vitalização de alguns aspectos da vida. Então esse aspecto mencionado é o momento de nutri-lo e de fazer a vida valer a pena. Bom, essa semana de Lua crescente ela vai terminar no dia 16 com uma Lua cheia junto com um eclipse. Então esse eclipse na Lua cheia de maio, a Lua cheia taurina, será um momento bastante tenso, mas sobre isso teremos na próxima semana um momento de avaliar mais adequadamente. Por ora, esse preparo para a Lua cheia e para o eclipse vai nos trazendo algumas tensões. Essas tensões são muito menos graves do que as tensões das últimas semanas e meses, que foram excepcionais, em especial para os nativos de Áries e de Peixes, signos os quais tivemos um aglomerado excepcional, aglomerado de planetas em Peixes e aglomerado de tensões em Áries nos últimos 2 meses. Mas essa semana tem tensões mais suaves, se dá para ter tensão suave. A primeira delas é o famoso Mercúrio retrógrado que está de volta. Nós temos a cada poucos meses um movimento retrógrado do planeta Mercúrio, o planeta da comunicação, da mente, das ideias e da nossa relação com as pessoas, com os acordos, com os contratos. E este planeta agora, dia 9, ele ingressa em movimento estacionário. Isso significa, cuidado, dia 9, 10 e 11, cuidem com os acordos, com as promessas, cuidem com os combinados, porque isso tende a dar uma refreada violenta, em especial no dia 10, que é amanhã, mas ainda no dia 11, que é depois de amanhã. Esse período de Mercúrio estacionário, parece que a mente das pessoas vai desacelerando até parar. E esse é um período que a gente tem que estar atento, porque as pessoas, não por mal, acabam falando bobagem ou deixando de dizer o necessário e fica o dito pelo não dito. Então esses períodos de Mercúrio estacionário, eles fazem parte da virada de chave do Mercúrio que inicia uma retrogradação ou que conclui uma retrogradação. Por essa razão, amanhã, dia 10, é o dia do início do Mercúrio retrógrado. E essa virada de chave de movimentação, que tem o movimento estacionário
como alvo, como ponto principal, é como se fosse um cavalinho de pau. Quem já viu corrida, ou já viu racha de carros, né? Aquela virada, aquela guinada de um sentido e vai para o sentido contrário, que um carro dá, com uma derrapada e um ruído estridente. É isso que o planeta, ao retrogradar, ele está fazendo no céu, pelo menos aparentemente do ponto de vista da Terra. Então, o aspecto que ele rege, no caso Mercúrio, o entendimento, o pensamento, as ideias, a comunicação, os acordos, os contratos e as regras entre as pessoas, tudo isso tende a dar a mesma virada. Então, muito cuidado para evitarmos problemas evitáveis, apelarmos para a inteligência mercuriana para que nós possamos evitar desacordos, atritos ou grandes mal entendidos que são possíveis de se evitar com uma certa cautela especial. Então, sobre o período de retrogradação, ele inicia então oficialmente nesse dia 10 de maio e ele vai até o dia 13 de junho. Sempre são 3 semanas. Este ano de 2022 ele é especial em termos de retrogradação de Mercúrio, porque sempre são 3 retrogradações por ano. Mas a gente pegou esse ano uma bem no comecinho e vai pegar uma quarta bem no finalzinho. Então, este ano teremos 4. Coisa boa, né? Então, são 4 períodos que exigem maior atenção ao que a gente fala, ao que a gente escuta, ao que a gente entende e ao que a gente combina. Porque nos períodos de retrogradação, as coisas costumam ficar um pouco mais confusas. Então, essa semana toda, além da lua crescente já mencionada, começa com esse movimento estacionário e continua com o movimento retrógrado. Então, muito cuidado com as nossas combinações, porque as confusões estão garantidas, tá? É claro que o aspecto positivo, que eu ainda pretendo falar mais, inclui, né, mais importante, revisões, releituras, segundas chances, segundas olhadas, examinadas mais detalhadas sobre todos os temas que envolvem relação humana, contratos, acordos, combinados, dito, não dito, detalhes de palavras. Então, para a gente evitar, a gente entra numa vibe mais detalhista que acaba sendo boa. Então, o Mercúrio retrógrado não é ruim, ele nos leva, nos exige, nos cobra uma postura que, se a gente alcança, a gente avança em questões de relação e combinação humana. Então, aproveitem. Eu sempre curto, eu gosto tanto de Mercúrio retrógrado que eu escolhi para nascer um Mercúrio retrógrado, né? Então, eu tenho ao nascimento um. Então, dá para sobreviver com ele no mapa, né? E a gente aprende a lidar com esse movimento da natureza, tá bom? Então, além deste famoso Mercúrio retrógrado, no mesmo dia 10 amanhã, nós temos um outro evento notável no céu, que é a mudança de signo do planeta Júpiter. Júpiter ficou um tempo precioso nos últimos meses, nos últimos muitos meses, em Peixes, e Peixes é um dos seus domicílios. Júpiter ele rege Peixes, né? Então, esse foi um dos grandes eventos do ano, né? Junto com a grande conjunção de Júpiter com Netuno, que fez com que nesse signo as energias piscianas estivessem nas nuvens. Bom, agora esse ciclo se encerra e nos próximos meses nós teremos Júpiter transitando pelo signo de Áries. Toda mudança de signo é importante porque um aspecto da vida, que é o que o planeta representa, muda de chave, muda de energia e, portanto, muda de consequências. Ocorre que os planetas mais distantes são os planetas coletivos, e os coletivos então indicam mudanças de maior alcance, de maior magnitude, porque envolvem a todos nós. Então Júpiter é um desses planetas coletivos e ele indica uma mudança de fase importante. Júpiter é a expansão, é o aumento. Júpiter indica tudo aquilo que tem tamanho, tem intensidade, tem alcance, magnitude. E Áries é o signo da guerra, o signo do confronto, do conflito e do atrito que gera vida, gera ação, gera inícios, mas também destrói. Então é uma mistura importante
essa virada de chave que inicia um período de embates que podem ser para bem ou para mal. Então a temporada de Júpiter no signo de Áries pode complicar os conflitos em andamento, como por exemplo a guerra, mas também pode nos incitar a uma proatividade, iniciativa e ação mais intensas, mais efetivas do que nunca. Então isso é a chave que a gente vai desvendando nos próximos meses. Então Júpiter em Áries pode nos trazer coragem e atitude, energia para fazer as coisas acontecerem, encaminhar os planos e projetos, porque Júpiter nos fala da fé, dos projetos, dos planos, mas também pode acirrar todo tipo de atrito. Então, requer cuidado, mas nos outorga bastante energia. Então, esse é o período que inicia agora, dia 10 de maio, e se estende até o final de outubro. Então, nos próximos meses, atenção, é um vento intenso soprando nas velas do nosso navio coletivo. Júpiter em Áries. O próximo aspecto se dá só lá na sexta-feira 13. Para quem estuda astrologia sabe que não se deve ter medo da sexta-feira 13. Não é o dia do azar, né? Mas é um dia como outro qualquer, depende dos aspectos astrológicos do dia. Nesse dia nós temos um aspecto astrológico bastante interessante. É uma conjunção do Sol com o Nó do Norte. O Nó do Norte se encontra, por essas semanas e meses, no signo de Touro. E então a missão, o caminho a seguir, o norte da bússola aponta para as questões materiais, família, trabalho, economia e tudo aquilo que nos requer segurança. Esses aspectos da vida, quando tocados pela força do Sol, que é clareza, consciência e visão racional da vida, tendem a se esclarecer abundantemente. Então, na sexta-feira 13, mas nos dias que a cercam, é um momento de esclarecimento acerca do caminho a seguir. Ou seja, uma consciência de dever mais clara e os assuntos mencionados tendem a se mostrar com maior clareza. Isso é muito positivo. Então, se a gente está ligado buscando ordenar as ideias e ordenar as ações, esses são dias que tendem a nos mostrar mais claramente para onde devemos ir. É um dia de obter respostas. São dias de obtermos respostas. Busquem as respostas que vocês encontrarão. Fiquem atentos, ligados aos sinais do karma, aos sinais da vida e aos sinais que durante o dia vão surgindo para responder às nossas demandas. Eu disse sexta-feira 13, mas isso vale para quinta, sexta e sábado também. Então aproveitem. Já no sábado, nós temos o Sol causando com dois planetas. São movimentos muito breves, são ângulos que se formam naquele dia especificamente. O Sol forma uma quadratura, que é um aspecto tenso, com Saturno. Saturno, limites e responsabilidade. Sol, consciência. Nós temos, nesse dia, uma visão mais clara dos nossos limites. Mas também isso gera uma certa tensão entre aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós nos sentimos obrigados a fazer. Então, isso, por um lado, nos exige respeitar os nossos limites para não romper a corda, né? não nos romper, mas também, para garantir as nossas responsabilidades, é necessário uma clareza maior, ou seja, um olhar mais atento, para nós fazermos as coisas por dever e não por obrigação, para nós não sofrermos com o que precisamos fazer e entendermos a fundo o porquê do dever ou da responsabilidade que assumimos. Então esses são dias interessantes para refletir sobre os nossos deveres, né, os nossos limites, até onde vai o que temos que fazer e por que temos que fazer. O Sol nos pede mais consciência em relação a isso, nesse aspecto com Saturno, planeta dos compromissos e responsabilidades e dos limites. No mesmo dia, o mesmo Sol faz um outro aspecto já bem melhor, mais sutil, mais suave com Netuno. Sol e Netuno, Sol a consciência, visão racional, e o Netuno a espiritualidade, a suavidade, a intuição, o metafísico.
e eles fazem um sextil, então é um aspecto de via aberta, de fluidez de energias, que promete que nesse dia nós tenhamos também uma intuição mais aguçada, uma inclinação mais direta para sentir, né, o nosso dever, sentir o sentido das coisas, e a nossa consciência tende mais facilmente a se elevar. Para quem tem práticas espirituais, para quem tem meditação como hábito, ou para quem tem uma trilha filosófica, um caminho espiritual a seguir, é um momento muito positivo para a gente elevar a consciência, para a gente aproveitar e se conectar com o sagrado, com o divino, e termos bons momentos de visão do sentido da vida, do sentido elevado e nobre da vida. Vai ser um dia muito bonito. Fim de semana promete, né? Para quem tem um caminho a seguir, um caminho maior do que a sobrevivência. E por fim, o último aspecto da semana, que é uma breve passagem. O planeta Vênus, que é o planeta do amor, ele se encontra em Áries, na sua rápida e angustiada passagem pelo signo da guerra, né? Mas também das manifestações diretas de sentimento. Nós temos Vênus em Áries encontrando o bom e velho Quiron, né? O curador ferido, o centauro que aprende através da sua dor a alcançar as estrelas e a se regenerar. Então, esse dia 15, em especial, é um aspecto rápido, específico a esse dia. Nos fala das feridas que podem ser curadas ou não em relação ao amor. Seja o amor próprio, o amor pelos demais, e todas as nossas relações humanas e aquilo que Vênus rege tem uma oportunidade de ouro de regeneração. Vamos aproveitar essa oportunidade e não nos deixar levar pelas dores, e sim aproveitar esse momento propício para fazer das dores algo regenerador, ou seja, uma ponte, um trampolim para uma condição melhor. Então, esse último aspecto da semana, Vênus e Quiron em Áries, promete uma boa oportunidade de regeneração em todos os assuntos venusianos. Isso inclui até os assuntos financeiros, porque Vênus também fala dos valores materiais. Os valores maiores são os sentimentos, os valores menores são os da matéria. Com isso encerramos essa semana e ela já começa semana que vem com uma forte eclipse, que será o nosso tema principal do nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira. Se preparem, é muito importante que nesse período que antecede o eclipse, nós tenhamos consciência do grau, né, do ponto em que esse eclipse vai tocar o nosso mapa, né? Isso vai ser 20 e pouquinhos de touro, né? Porque na verdade, vai tocar o eixo touro-escorpião, porque é uma lua cheia, né? E vou dar mais detalhes aí. Só que o preparo, né, nessa semana significa nós conseguirmos entender o que esse movimento implica, pede da vida, né? Touro fala dos nossos apegos e Escorpião dos nossos desapegos. Então, aquilo que precisamos deixar morrer versus aquilo que desejamos manter, e no meio disso a tomada de consciência do que vale a pena continuar. Então essa é a temática do eixo e que vai ser evidenciada durante o eclipse. O eclipse é uma sacudida momentânea que inaugura um período mais longo. Então o período que se segue ao eclipse será um período excepcionalmente focado nessas questões. Então já é bom a gente ir se preparando, se desapegando do que for possível e refletindo sobre o que não nos serve mais dentro. Fora é consequência, né, pessoal? A gente só sofre fora porque tem alguma coisa mal resolvida dentro. Então a gente pode, sabendo, né, o que está por vir, pelo menos quais aspectos e quais indicadores estão por vir, a gente já pode ir se preparando antes. Esse é o grande benefício de manejarmos com esses conhecimentos.
Bom, agradeço muito aos que nos acompanharam aqui. Essa semana foi uma semana, vai ser, né? Uma semana de poucas e boas. E continuamos com esses aspectos aí, iluminando o nosso caminho e fazendo da nossa trilha algo mais consciente. E mais luminoso, por que não? Foi um privilégio ter estado com vocês. Agradeço muito a presença e a audiência de todos. Desejo que seja uma semana muito intensa e muito esclarecedora para todos nós. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!